podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Pô, legal, metaverso, futuro e tudo mais, mas como é que isso se aplica na minha vida? Ou seja, como é que eu, como consumidor, vou me beneficiar com essa novidade? Cara, você pode comprar uma cerveja virtual, bicho. E o que eu faço com uma cerveja virtual? Exibe pros seus amigos, basicamente. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Bruno Galdeblase. Desde o ano passado, os termos metaverso e Web3 vêm se repetindo no noticiário de tecnologia. O significado deles não é totalmente claro, mas parece apontar para uma mudança radical na maneira como a internet funciona. No episódio de hoje, a gente tenta entender essas visões para o futuro da web, mesmo que encontrar uma definição para elas ainda não seja uma tarefa muito fácil. Então aguenta aí que a gente já começa. A internet por fibra ótica oferece mais velocidade e maior estabilidade na sua conexão. É por isso que a Vital trabalha para oferecer uma rede de fibra cada vez mais ampla, né, Riga? Isso aí, através de uma rede neutra e aberta, a Vital atende grandes operadoras e pequenos provedores regionais, levando banda larga de qualidade a milhões de casas no Brasil todo. Com uma infraestrutura que alcança cerca de 400 mil quilômetros de fibra ótica, a Vital trabalha por um futuro cada vez mais conectado. Um futuro que já é presente. Então acesse o site vtal.com.br para entender como funcionam as redes neutras e conferir os serviços que a Vital oferece. Todo mundo que usa o WhatsApp conhece os recursos de proteção que o aplicativo oferece. Um dos mais importantes é a confirmação em 2 etapas. Pensando nisso, a Claro e o WhatsApp criaram uma campanha para mostrar como é fácil ativar essa função, né, Riga? Exatamente. Para isso, você só precisa de 3 passinhos. O primeiro é ir até em configurações, se você estiver usando o iPhone. Se for um Android, é só clicar naquelas 3 bolinhas no canto superior direito e depois em configurações. Daí o segundo passinho é clicar em conta. E o terceiro e último é ativar a função confirmação em 2 etapas. E agora você vai poder criar uma senha que será solicitada quando você cadastrar a sua conta em outro aparelho. E de tempos em tempos o WhatsApp vai te pedir essa outra senha para ela ficar sempre fresca na sua memória. Bastam 3 passinhos para ter uma proteção extra. É simples e não demora nada. Se você tiver a fim de saber mais, entra lá em claro.com.br/segurança-WhatsApp para ficar ligado nas dicas. Isso, então vai lá e protege o seu WhatsApp. Uma campanha do WhatsApp e da Claro. É bem provável que você, que está aí ouvindo o Tecnocast, já conheça o termo Web 2.0. Ele foi usado pela primeira vez lá em 1999, aliás, uma galera não deve nem ter nascido naquela época ainda, pela autora e web designer Darcy DiNucci, mas acabou se popularizando mesmo alguns anos mais tarde através do Tim O'Reilly. Esse termo descreve o que se consolidou como a internet que a gente conhece hoje em dia, que a gente usa todos os dias. E é uma web onde usuários conseguem criar conteúdo, espalhar esses conteúdos e onde tem uma maior interatividade para você criar conexões, fazer amigos em redes sociais, né? Trocar informações privadas ali por mensagens. Quem não estava presente ali no momento em 1999, antes da Web 2.0, talvez não se lembre como era a Web 1.0. Naquela época a internet era muito simples, era simplesmente uma página que você acessava e tinha texto,
tinha imagens, o que já era extremamente avançado, né, naquela época, e GIFs também era bastante utilizado na época. E é isso, né? Era um site sem muita interatividade mesmo, não tinha muita coisa para você fazer, além de entrar e ler e ver alguma coisa ali. E isso tudo mudou radicalmente com a chegada da Web 2.0, que também não foi uma coisa do dia para noite, né? Uma coisa gradual, de todos os sites sendo reformulados, mas basicamente... O Yahoo Geocities demorou muito tempo pra sumir, né? Aquelas páginas cheias de GIFs animados, de página em construção. Algumas eram muito boas, mas acho que se eu lembrar de, sei lá, Web 1.0, acho que era um símbolo, assim, pra mim. Sites feitos em tabelas, né? E esses GIFs em construção. Mas é isso, é uma coisa gradual, porque os sites são, né, espalhados, várias pessoas que criam. Tem também a questão da atualização de todos os navegadores para serem compatíveis com as novas tecnologias. E a gente está falando basicamente de, enfim, por debaixo do capô, você rodar linguagens de programação um pouquinho mais avançadas. E isso evoluiu tanto nas últimas 2 décadas, desde que começou a se falar aí da Web 2.0, que hoje em dia, uma boa parte dos aplicativos que a gente usa no sistema operacional são, na verdade, apenas janelas para sites. E a gente nem sabe disso, porque o aplicativo é feito de uma forma que se integra ao sistema operacional. Por exemplo, nesse momento estamos usando aqui o Notion para ler a pauta do Tecnocast, para colaborar nos comentários, na construção da pauta. E o Notion, dentro do nosso sistema, tanto no Mac quanto no Windows, ele é exatamente igual, porque ele é um web app, né? É nada mais do que um navegador com o aplicativo rodando por tecnologia web, coisa que não seria possível antigamente. Mas enfim, há alguns anos o termo Web 3.0 vem sendo bastante utilizado. Isso aqueceu bastante nos últimos anos por conta do boom das criptomoedas, de outras tecnologias também baseadas em blockchain, e desde 2021 por conta do metaverso que o Mark Zuckerberg anunciou, né, que o Facebook estaria focando. Enfim, o hype tá cada vez maior, tá todo mundo falando disso, mas o que a gente percebe, né, Paulo Riga, é que o que exatamente é um metaverso, o que exatamente é Web 3? Você consegue explicar isso? Se vira nos 30, você consegue explicar rapidinho? Ou também não dá, né? Tá todo mundo confuso ainda. Cara, tá tudo tão abstrato. Web 3, a gente começou a pensar, tá, descentralizado. Então é tipo, sei lá, uma anarquia na web, né? Porque, porra, sei lá, o Tor já é descentralizado, né? Então eles não estão reinventando uma coisa que já existe. E metaverso é uma coisa até que, quando a gente pensa no que tá saindo agora, cara, Second Life, ou o termo foi usado pela primeira vez, né? Se a gente for procurar as origens lá na década de 90, né? Mas acho que esteve muito em alta no final do ano passado, né? Eu lembro que em dezembro eu tava na Havaí cobrindo o evento da Qualcomm, né? O evento anual ali que eles lançam um processador, e teve um dos dias ali que foi bastante focado em realidade aumentada, realidade virtual, e para demonstrar um chip novo que tinha umas capacidades melhores para isso, de você colocar no headset, teve uma reunião virtual que seria no metaverso, e aí foram com avatares do Cristiano Amon, que é o CEO da Qualcomm, brasileiro, né? Cresceu bastante lá dentro, e com um funcionário ali da Meta, né? Que é o novo nome do Facebook, porque o Facebook tá focado na construção do metaverso, gastou uma tonelada de dinheiro, 10 bilhões de dólares só na Reality Labs, que é tipo um novo nome, uma sucessora ali para Oculus, que é responsável por esse desenvolvimento de VR, AR e tudo mais. E acho que a fala do Mark Zuckerberg, né? Foi lá para agosto de 2021, a mudança de nome veio algumas semanas depois, mas acho que deu esse boom ali, né? Acho que todo mundo começou a falar, e aí a imprensa também começou a perguntar para outros CEOs o que eles achavam disso. Aí tinha o Satya Nadella comentando também, né? Ele tem uma visão meio diferente de metaverso, mas basicamente nesse último trimestre aí de 2021, tá todo mundo falando nisso, e só que ninguém entendia muito bem. A gente até gravou um Tecnocast 205, quando tava ainda mais abstrato do que é hoje, e o que surgia eram umas coisas meio loucas, assim, né? Porque o Tinder falando de, vamos fazer encontros ali, né? Deu match, beleza, avatares no metaverso. A TIM, né, anunciou uma loja no metaverso. Enfim, teve várias marcas, a gente pode comentar um pouco mais depois. Teve cerveja feita de pixel. Enfim, né? Oh, boy. Não sei se... Depois a gente comenta. Mas o fato é que passou por um boom
ali. E quando a gente vê, né, o gráfico do interesse por metaverso, por exemplo, no Google Trends, né, que é uma ferramenta bastante usada pra gente ver essas tendências, tá caindo o interesse, né? Queria entender até de vocês, se vocês acompanharam, né, você cobrindo tecnologia, acho que era um assunto bastante comentado, vocês acompanharam bastante coisa sobre metaverso e qual que era a impressão de vocês, né? Porque nesse evento aí, né, que eu fui do Havaí, o pessoal ficou meio que rindo e de nervoso, assim, foi meio estranho. Seria meio impossível não acompanhar, pelo menos a gente que é da imprensa, porque todo dia chegava dezenas de e-mails com press releases sobre metaverso, né? Pra quem não sabe, são comunicados de imprensa que as empresas mandam pra gente e que às vezes chegam a casa das centenas de mensagens por dia. Então, nesse finalzinho de 2021, era e-mail atrás de e-mail sobre esse assunto. Mas é interessante porque até quem não estava acompanhando muito o assunto, seja por falta de interesse, seja por falta de entendimento, eu imagino que essas pessoas também perceberam que o assunto foi esfriando aos poucos. Eu acho que tem justamente a ver com essa questão de, sei lá, de repente, que nem o Riga comparou agora há pouco, que a primeira impressão que muita gente deve ter tido é de que é uma espécie de Second Life. E, cara, se você pensar bem, faz todo sentido, porque o Second Life ainda existe, inclusive se você acessar aí secondlife.com, tá tudo lá, e apesar de o Second Life surgiu acho que em 2003, ou seja, tem quase 20 anos que ele tá por aí. E já naquela época, existia essa coisa de uma proposta de interação com outras pessoas por meio de afinidades ou experiências digitais, como, sei lá, assistir a um filme numa espécie de cinema virtual, e enfim, esse tipo de interação. Já existia essa proposta na época, e hoje isso tá muito vivo também nessa proposta do metaverso. Ou seja, é como se o metaverso fosse um Second Life Part 2, de repente, ou sei lá, uma versão profissional e mais séria do Second Life, enfim. Então eu acho que talvez por essa percepção as pessoas começaram a baixar a bola também, sabe? No começo ficou uma certa curiosidade, mas aí depois ficou uma imprecisão sobre o que é exatamente metaverso, e aí as pessoas foram perdendo interesse por cansaço, né? Eu mesmo, chegou uma hora que falava, olha, não aguento mais ouvir falar disso, espero que alguma coisa aconteça pra gente mudar de assunto, porque tá bem cansativo. E eu lembro bastante que no ano passado, o Mark Zuckerberg, ele chegou a dar uma entrevista para um podcast falando sobre o metaverso, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. E eu escutei o podcast bem atento, assim, foi um termo que eu nunca ouvi falar, e passou uma hora de entrevista, mais ou menos, eu fiquei perguntando, tá, mas o que é isso? E eu até agora observo o conceito e tudo mais, eu fico me perguntando, tá, legal, o mundo virtual, mas é exatamente isso? O que isso significa? E também tem outro momento também que eu lembro bastante, que foi logo depois que o Facebook anunciou a mudança de nome para Meta. E logo depois, assim, de fazer a cobertura e tudo mais, eu sentei na minha casa e fiquei me perguntando, pô, legal, metaverso, futuro e tudo mais, mas como é que isso se aplica na minha vida? Ou seja, como é que eu, como consumidor, vou me beneficiar com essa novidade? Cara, você pode comprar uma cerveja virtual, bicho. E o que eu faço com uma cerveja virtual? Exibe pros seus amigos, basicamente. E foi até um ponto que o Alecrim levantou, que de lá pra cá, nossa caixa de e-mail é basicamente só isso, metaverso, 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 e às vezes eu vou ver, assim, as novidades, né, que chega pra mim, eu fico, gente, esse é o único assunto que tem no momento, né, e a gente vê várias empresas investindo nisso, né, e tem empresas que de fato usaram o metaverso pra fazer reuniões com personagens virtuais, né, com avatares, o que eu acho que é uma coisa um pouco mais tangível, mas teve outras empresas que trouxeram situações que eu fiquei me perguntando, tá, por que isso, né, foi a questão da cerveja virtual, ainda colocaram no anúncio que a cerveja era feita 100% de pixels, e a primeira coisa que eu pensei foi, pô, legal, mas o que eu faço com uma cerveja virtual, como eu falei agora, qual é a necessidade que eu tenho disso, eu não vou conseguir tomar uma cerveja virtual, por quê, né, hoje mesmo eu recebi um anúncio de uma empresa que está fazendo um processo seletivo no metaverso, já não basta, sei lá, uma videoconferência, não basta a gente conversar com a pessoa, por que colocar um avatar, e até uma questão também que eu levanto, de que forma isso também não prejudica uma questão de acessibilidade, né, por exemplo, se a pessoa não tem os equipamentos necessários, ela vai conseguir entrar nessa conversa virtual, né, porque não é só, vamos ter um universo virtual, um mundo paralelo que usa a internet, parece tudo, uma coisa bem futurista, mas você não tem os equipamentos necessários, como é que a gente vai usufruir disso? Então, assim, nada impede que a pessoa participe da entrevista ou qualquer coisa, utilizando um computador normal, um notebook com a câmera dela. A própria webcam pode mapear os movimentos do rosto dela e o avatar movimenta também o rosto
na mesma velocidade, né? Então, na prática, o metaverso, você pode chamar joguinhos tipo Roblox de metaverso, é a mesma coisa, Fortnite. É que o Facebook trouxe pro nome da empresa, Meta, e aí fica muito associado ao Facebook também, né? O óculos de realidade aumentada, ele serve para dar uma imersão maior. Então, óbvio que se você tem um óculos, você vai conseguir ter uma imersão maior, olhar para o lado, ver mais detalhes daquele ambiente. Mas pro básico, tipo uma conferência, uma reunião, você poderia fazer da mesma forma, a visão te mostraria a mesa inteira e você veria todo mundo, conversaria com todo mundo e as pessoas veriam o seu avatar que você customizou ali da mesma forma que os outros, com a única diferença talvez de não ter os sensores de movimento do headset. E isso eu tô falando tecnologicamente, não tô dizendo que o Facebook vai fazer isso, eu imagino que seja um passo lógico, afinal eu não vejo o mundo inteiro comprando um headset tão cedo. É um trambolhão ainda. O Mark Zuckerberg fala que até 2030 já vai estar reduzido ao ponto de ser o tamanho de um óculos comum e tal. Ainda assim, não vejo as pessoas comprando um acessório, assim, todo mundo comprando um acessório, como é hoje com o smartphone, que não é um acessório, você não precisa estar com ele na cara. O pessoal que usa óculos vai poder falar até melhor do que eu uso mais para descanso, então tem dias que eu tô muito cansado, eu boto o óculos para ler, para trabalhar, porque realmente a vista tá cansada. Mas quem precisa do óculos para enxergar um palmo à frente, cara, o pessoal, todo mundo reclama que é muito incômodo, que, né, ficar o dia inteiro com o negócio no rosto incomoda, pra usar máscara na pandemia, pra sair em dia de chuva, né? Então, eu não imagino as pessoas adotando esse acessório que não é tão agradável assim como adotaram com a mesma facilidade que foi um smartphone, sabe? E você pode até parar pra pensar também na questão de privacidade, por exemplo. Se você tem um óculos com uma câmera no seu rosto o dia inteiro, imagina o desconforto que pode dar pra uma outra pessoa que você vai conversar. Sim, sim. Já que a gente tá falando desses componentes do metaverso e também o que você faz com uma cerveja virtual, né? Pô, legal, essa ideia de mundo virtual não é nova, não foi o Zuckerberg que criou, nem o Facebook, nem o Second Life. Sei lá, desde quando devem ter livros aí que abordam essa temática de alguma forma. Mas, agora que ele está se tornando algo mais real para a maioria das pessoas, é natural que a gente se questione, pô, mas para que serve um NFT, né? Qual é o sentido de ter um NFT, de comprar a posse de uma coisa que é digital e todo mundo consegue replicar da mesma forma? Então surgem essas questões também. Quando a gente coloca o Web3 e metaverso na mesma conversa, a primeira coisa que a gente tem que explicar é que são coisas diferentes. Elas são coisas que podem coexistir, podem interagir, mas são coisas diferentes. Um não depende do outro. O Web3, a gente está falando mais da tecnologia por baixo do capô, né? A Web 2 foi uma evolução mais da tecnologia ali do browser, enfim, falando de uma forma bem grosseira para ser mais compreensível, né? Do browser, do JavaScript, do CSS, enfim. Tem as coisas também do protocolo, TCP, etc. Mas o Web 3, a gente está falando de uma mudança estrutural, que parte do conceito da blockchain. E blockchain é aquela coisa mais descentralizada, né? E assim, para a gente entender as diferenças também, quando você acessa um site, quando você faz uma transação, quando você adiciona um amigo, quando você baixa um aplicativo, basicamente tudo que você faz, você está, na verdade, se comunicando com outro computador. Qualquer coisa que você faça na internet, esse lugar mágico que você vê na sua tela, na verdade, é outro computador que está te servindo aquela página, aquele app, esse streaming do Tecnocast. Eu não entendo bem dessas nuvens, né, como diria a ex-presidenta, mas é basicamente isso. É um computador do outro lado da rede, tá? Quando a gente está falando de Web3, que seria com base em tecnologias de blockchain, a gente está falando de uma nuvem que é descentralizada. Então, assim como para cada transação que você vai fazer com Bitcoin, existem, sei lá, quantos computadores que precisam fazer a validação daquela transação, ou seja, processar aquela transação, salvar lá na rede da Bitcoin, e aí vai estar registrado em toda a rede, validado por vários computadores, que aquela transação é real, é válida, não é golpe. Na Web3 seria da mesma forma para todo o resto. Então, basicamente, é você transformar essa tecnologia num potente servidor que é descentralizado e você desenvolveria tokens que serviriam propósitos específicos. Isso já existe hoje quando a gente fala de, por exemplo, Bitcoin e Ethereum são tecnologias que estão na blockchain, mas são ativos digitais que têm propósitos diferentes. O Ethereum mais focado em smart contracts
então ele tem a cotação dele, mas ele é uma rede onde você consegue construir outras coisas dentro dele, tipo lançar moedas de forma muito fácil, aproveitando a estrutura do Ethereum. Bitcoin não, é mais uma reserva de valor, como a gente já falou, inclusive em outros Tecnocasts, que não tem um propósito nem transacional no sentido de moeda corrente, porque não dá, né? O custo é alto, o valor muda muito, né? É muito volátil o preço, então não serviria esse propósito. Na Web3, a gente já está falando, por exemplo, de ter, e isso já existe inclusive, em vez de você utilizar o seu Google Drive ou o seu Google Photos para subir as suas fotos, você utilizaria um serviço que é baseado em um token e por trás desse token está a blockchain, ou seja, uma rede de computadores espalhadas pelo mundo todo que armazenam fragmentos ou arquivos inteiros codificados e fragmentados de forma que ninguém conseguisse ter acesso ao seu arquivo. E essas pessoas que fazem esse serviço, esses computadores, esses grids que fazem esse serviço de armazenamento, de processamento, eles são remunerados por estar provendo esse serviço. Então, basicamente, qualquer pessoa do mundo teria o poder de entrar como um provedor dessa rede, né? Forneço aqui meus computadores, meu PlayStation, sei lá, né? Só tem que ter um software rodando ali para fazer esse serviço, ficar processando e eu ganho remuneração, enquanto que quem está comprando também possivelmente pagaria um valor mais baixo e teria certas vantagens relacionadas à segurança, descentralização, privacidade, que são preocupações muito atuais no mundo da internet. Por aí eu entendo que seria uma compilação, seria agrupar várias iniciativas que hoje são meio isoladas, né? Então você falou de Bitcoin, você falou de Ethereum, que tem propósitos diferentes, apesar de se basearem em blockchain, que é uma coisa que a Web3, teoricamente, seria baseada também, né? Então, por exemplo, esse negócio de armazenar arquivos, tem umas iniciativas, por exemplo, o Filecoin, né? Então, em vez de você mandar para o Dropbox, você manda para um serviço descentralizado, baseado em blockchain. As pessoas conseguem alugar os espaços disponíveis ali no disco rígido e elas armazenam os arquivos delas em pedaços em vários HDs ao redor do mundo. E aí tem umas regras ali, eu tava vendo, né, sobre o Filecoin. Quem tá alugando o HD tem que ter um compromisso ali, né? Porque, obviamente, o arquivo tem que ser uma fonte confiável para você guardar um arquivo importante, né? Então, você pode pagar mais para ter o mesmo arquivo replicado em vários locais, então você teria mais segurança. E quem aluga o HD recebe mais tokens ali, mais criptomoedas, se ele conseguir manter aquele arquivo por mais tempo. Então, tem uma iniciativa, por exemplo, de armazenamento de arquivos. E aí tem IFT, tem, sei lá, quantos tokens tem agora. Se você entrar no CoinMarketCap, deve ter mais de 2.000 já. Mas seria juntar tudo isso aí, então? Exatamente. Você citou o Tor, é um exemplo legal até. Imagina que você lança um serviço de VPN, onde por trás desse serviço de VPN, tudo tem um token por trás, né? Então, sei lá, Riga Coin é o token por trás do serviço de VPN. É a partir dele que você negocia as questões de infra, por exemplo. Quem quer ser um provedor aqui da minha infra de VPN? Ou o contrário, você pode ir atrás de uma empresa de hospedagem. É uma empresa que, em vez de montar uma infra de servidores, ela basicamente estaria montando a estrutura dela em cima de uma coin já existente ou lançando outra coin para fornecer os serviços que ela quiser fornecer para as pessoas, entende? Então, basicamente é isso, é tudo em cima da blockchain ou do que seria uma evolução de blockchain, não sei exatamente o que vai surgir no meio do caminho, mas basicamente é isso, tudo criptografado, com essa criptografia que a gente já conhece, que é muito segura de Bitcoin, de outras moedas também que já existem, e validado por toda a rede. Então, teoricamente é mais seguro, teoricamente mais barato, teoricamente é descentralizado e teoricamente é aberto. E aí a gente poderia gastar um Tecnocast para cada um desses teoricamente que eu falei, porque tudo é bem questionável, né? Por exemplo, a parte da descentralização. Hoje, certas moedas, por exemplo, o Bitcoin, tá muito na mão de poucos players. Até se a gente for falar de um aspecto mais geral, Binance, por exemplo, de corretora, é uma das que mais domina aí toda a parte de transação, enfim. Então, a centralização, ela acaba acontecendo em algum momento, de alguma forma. Quem faz o mining das moedas, por exemplo, quem tem mais grana vai montar uma rede maior, entendeu? E acaba centralizando também o poder de mineração, mas
O ponto é, não tá na mão do Google decidir se ele vai ou não acessar os seus dados para treinar uma IA que ele vai usar para ele. Porque ninguém consegue acessar os dados que estariam distribuídos nessa rede, né? Tipo, se eu quiser hospedar o Tecnoblog em um servidor de Web3, eu teria uma empresa lá que eu contrato, pago uma mensalidade como se fosse um servidor normal. Essa empresa teria o papel de montar uma interface, um shell ali onde eu consiga me conectar, instalar o que eu preciso e tudo mais. Mas os servidores físicos não estariam nas mãos dessa empresa. Seria toda essa rede que é controlada pelos tokens e pelas moedas que estariam provendo a infra, né? Então, por isso que é uma coisa meio complexa de entender. Então, basicamente, dá para plugar isso com qualquer coisa. A Meta pode colocar no metaverso suporte a DeFi, né? Finanças descentralizadas. Pode colocar suporte a NFT. Então, você pode comprar um quadro, pendurar no seu metaverso. Mas ela também pode não fazer nada disso. Ou ela pode criar um novo tipo de NFT que só ela vai usar, né? Então, por isso que eu falei, é aberto, é compatível com tudo, mas depende dos interesses ainda das empresas, das pessoas, de fazer essa conexão toda. Essa parte de interesses é que me incomoda um pouco nesse conceito de Web3, porque, bom, eu posso estar errado na minha concepção, porque, como já está claro para todo mundo, o conceito ainda é muito abstrato, mas eu fico pensando que todas as explicações sobre Web3 ou tentativas de explicações, elas giram em torno de ganhar alguma coisa, ou seja, tem sempre uma moeda por trás, tem sempre a geração de algum valor, e eu fico me perguntando, cara, será que isso não vai criar um ambiente extremamente competitivo, que tudo gira em torno de ganhar ou de não perder, e fica uma coisa mais robótica de repente, ou mais forçada, não sei. Então, o pessoal fala muito da Web3 como um ambiente descentralizado e tudo mais, mas tem essa questão de, é descentralizado de um lado, mas tem um outro que pode não ser tão descentralizado assim, que é justamente essa coisa da competitividade, sabe? De repente tudo gira em torno de ganhar alguma coisa, de ter controle de alguma coisa, mesmo que seja um controle limitado, ou seja, pequeno, e acaba tornando, sei lá, a internet numa espécie de um mercadão grande, de algo, de uma plantação de dinheiro, sabe? Alguma coisa nesse sentido, porque os benefícios sociais, por exemplo, que é muito presente na web, tanto na web 1.0 quanto a 2.0, que é aquela coisa de ter acesso fácil à informação, de acesso gratuito e tudo mais, eu não vejo muita gente batendo nessa tecla, sabe, atualmente com esse conceito novo. Então, sei lá, é como se quisessem monetizar uma internet que já é bastante monetizada, sabe? Então isso me deixa bem desconfortável, né? Mas é como eu falei, de repente é porque o conceito ainda não tá bem definido e eu tô olhando por uma ótica que de repente não vai ser a realidade, mas ainda assim é um aspecto que me deixa um pouco desconfortável. É que, na verdade, a gente tem que olhar para os tokens não exatamente como dinheiro, mas sim como infra. Os tokens são só, eu não sei uma outra palavra que eu poderia usar isso para fazer entender de forma mais fácil, créditos, né, de uso da infra, basicamente. Acho que é isso. Os tokens seriam só como créditos de uso da infra. E aí você tem dois caminhos. Tem o caminho de você ser remunerado por aluguel, mas tem o caminho também da posse. Então, assim como hoje você tem a possibilidade de comprar ações do Twitter, que são ações regulamentadas por um governo, que tem regras ali, por exemplo, que no Brasil, a CVM, que regulamenta a Bolsa de Valores, os ativos de investimento no geral. Na Web3 você teria os tokens, que são autorreguláveis, né? Então, tem a questão dos consensos da rede, se não existe um consenso de uma alteração, essa alteração não é aplicada. Então, essa preocupação que você citou, Alecrim, o pessoal fala bastante sobre como isso pode melhorar a comunicação, mais pro lado da liberdade de expressão, ou da questão da plataforma que é centralizada demorar demais para tomar decisões, de remover ali fake news, alguma coisa, ou o oposto, né? De remover, banir coisas que as pessoas não concordam. E na Web3 seria mais livre, sei lá. Esse termo até tá bem queimado, né? Porque o pessoal distorceu completamente o que é liberdade de expressão. Já falamos isso em outro Tecnocast, inclusive. Mas, enfim, na prática, o poder vai para a rede. Então, acho que essa é a beleza do conceito, que é o que todo mundo sempre acha muito legal. E também na prática, eu não sei se isso funciona, né? Esse é o meu ponto. Não,
eu fico até com medo, né? Porque a gente teve o caso do Bitcoin quando tava tendo um fork, né? Porque queriam mudar algumas características da rede Bitcoin. E, obviamente, quando a principal característica do blockchain é que se você mudar alguma coisa ali no meio, o blockchain é invalidado, assim. Você não pode mudar uma coisa que já tá registrada. E para você mudar alguma coisa no Bitcoin, no Ethereum e tal, você precisa votar, né? Então, isso é feito de várias formas. No Bitcoin era com os mineradores ali, né? Que detinham o poder e eles queriam mudar, e aí alguns concordaram, outros não. É que não concordou, o que aconteceu? Criou um fork, criou uma outra moeda ali, que era, sei lá, Bitcoin Gold, ou Bitcoin alguma outra coisa, sabe? E será que vai ter Web 3B, Web 3C, Web 3 de quem discordou? É que, na verdade, eu acho que o Web 3 é mais no sentido de tudo que vai ser construído em cima desse tipo de tecnologia. Não é necessariamente uma tecnologia, porque o blockchain é uma forma de possibilitar uma Web 3, né? Então, a Web 2 hoje, que são páginas hospedadas em servidores centralizados, numa Web 3 você hospedaria dessa forma descentralizada. E aí possibilita descentralizar tudo, finanças, contratos digitais, como é o NFT, essa parte que eu falei de ações, né? Em vez de você comprar uma ação na Bolsa de Valores, você comprar um token do Twitter, isso já existe, são os ICOs, você está comprando um pedacinho daquela empresa e você tem participação ali, tem as regras, lógico, tudo na construção do contrato que provavelmente está dentro da rede do Ethereum, que foi o que possibilitou, né, esses smart contracts. Enfim, então eu acho que é mais uma noção de que o futuro, assim como a gente teve o Web 1, que era uma página estática, aí veio o Web 2, que teve essas tecnologias de interação, mas ainda a rede ficava dentro de servidores centralizados. A próxima evolução que se fala seria essa, debaixo do capô, essa mudança completa, que muda o jogo de poderes, talvez mude o jogo de poderes, né? E é um grande talvez, porque nada impede o Zuckerberg lá e colocar dezenas de bilhões de dólares para montar a própria infra dele ou a própria moeda dele, né? Como ele já tentou fazer, inclusive, recentemente. E isso esbarra também numa questão, até levanto com o metaverso, porque a gente vê várias empresas querendo chegar na frente com o metaverso, né? A gente vê a própria Meta, inclusive, mudou de nome justamente para isso, né? Então, eu fico me preocupando que isso não vai centralizar mais a internet. Existem duas coisas que eu penso. Primeiro, quem sai na frente com o metaverso pode montar seu próprio metaverso, todo mundo vai ter que se concentrar ali, né? É uma preocupação que eu tenho. E a outra é com essa questão da discussão da descentralização do Web3, por exemplo. Será que isso não vai tirar poder, sei lá, de 5 empresas e jogar para outras 5 empresas? Ou seja, vai transferir de um para outro e vai continuar tudo igual? Eu, pessoalmente, eu sou muito pessimista com essa discussão, né? Porque voltando para os tempos de faculdade, se falava muito que o conceito de internet sempre foi uma coisa descentralizada, todo mundo colabora, todo mundo pode participar de uma discussão, né? Enfim, discutia isso sempre na faculdade. Mas se mexer nessa engrenagem, o que vai acabar acontecendo, né? As pessoas vão perder poder, assim, ou seja, as empresas vão ter mais poder que as pessoas, né? É uma preocupação que sempre me ocorre quando entra nessa discussão. Eu acho que não, viu, Bruno? Analisando o que a gente tem até agora, inclusive um aviso aqui que eu posso estar falando coisas erradas em alguns detalhezinhos, porque, como falamos, é um conceito que ainda está muito em aberto, está sendo construído, mas quando a gente toma como base tecnologias que já existem, a gente vê que essa descentralização trouxe muitos benefícios. Então, em tempos de crise, teve muita gente que conseguiu proteger o patrimônio migrando para moedas digitais. Teve países onde a gente está vendo inflação comendo solta, enfim, ditadura, sei lá mais o que. Também pessoas conseguindo se proteger de alguma forma com moedas digitais. Outra parte também que já dá para ver um resultado bastante positivo foi na questão de conversão de moeda, de você trocar o real por dólar, dólar por real, né? Essa conversão hoje, muitas startups já oferecem o serviço e por debaixo do capô, a startup conseguiu fazer isso utilizando criptomoedas, como o XRP, Ripple, que nasceu para isso, e barateou bastante. Então, quando a gente fala, será que não vai piorar? Será que não vai aumentar o poder e tal? Acho que assim, é um pouco de ingenuidade achar que a centralização acaba por conta de uma mudança tecnológica. Eu entendo que o armazenamento, o processamento vai estar mais distribuído, mas nada impede, né, de alguém ir lá e comprar um monte e
fazer, ou montar sua própria moeda e ficar muito popular, ou ser a corretora que controla ali as vendas e compras e tal, mas traz benefícios no sentido de ser uma tecnologia nova que é disruptiva. E isso causa uma ruptura. Por exemplo, esse caso que eu citei da conversão de dólar para real, que era muito mais caro, né? Caiu bastante o preço, os custos e tudo mais, as taxas por conta dessa rede que surgiu. Então, as outras empresas que trabalhavam do modo antigo, elas não têm mais espaço. Ou elas barateiam o serviço delas, ou elas também aderem a esse modelo, né? Utilizando uma rede. Provavelmente elas têm que fazer isso para conseguir ter esses custos mais baixos. Então, dá para a gente tentar imaginar isso acontecendo em todos os setores do que é a internet que a gente conhece hoje em dia, entende? Sites, transações financeiras, que foi por onde começou, né? Mas sites, armazenamentos, agora o ambiente virtual, que pode ou não estar na Web3, imagino que não, bem mais difícil, né? Pelo poder de processamento necessário ali, mas ele pode ter elementos que interagem com coisas da Web3, com coisas descentralizadas. Por exemplo, o NFT, que, se você olhar só a tecnologia, é uma puta tecnologia foda, saca? São contratos digitais instantâneos que passam ativos da mão do vendedor pro receptor na hora. Isso é sensacional. Você não tem que ir no cartório, esquentar a cadeira, pagar não sei quantos % de taxa numa venda e tal. Então você imagina um futuro você poder vender seu apartamento utilizando uma transação ali por NFT, saca? Você clicou num botão, tá validado. Você não precisa ir lá com alguém ver sua assinatura, né? Falar, eu sou um cartório, tá aqui carimbado, eu vi e eu comprovo. Não, tá na rede, não dá pra alterar, não dá pra falsificar, entende? Então, desse ponto de vista, é lógico que a gente tá falando de... Então, quando a gente tá falando de vender cerveja, é lógico que parece uma bobagem, né? Mas na hora que a gente entende o que dá pra fazer com aquilo no futuro, acho que fica bem mais legal. Agora, só falta ver se vai acontecer ou se vai ser só o novo Second Life, que todo mundo falou um monte e não deu em nada. E antes de a gente especular sobre essa visão do futuro da internet, é interessante notar como as pessoas estão afim de algo novo, né? Porque eu tenho a sensação de que a internet está um pouco previsível, né? A gente abre o Instagram e sabe que tudo vai ter ali, né? De vídeos, fotos, os tweets são tudo igual, tudo muito repetitivo. O fato de que são poucas empresas hoje que ditam essas regras, que talvez mostre que a Web 2.0 não cumpriu tudo que prometeu, pode fazer com que haja essa necessidade de mudanças na rede, né? Porque, no fim das contas, o usuário pode usar muitas redes diferentes, postar um monte de coisas, mas não tem poder algum nesses espaços. As plataformas tomam decisões unilaterais sobre o que pode e não pode em seus ambientes, mas muitas vezes essa ação é alvo de críticas, então é compreensível que muita gente queira uma internet onde o controle é mais distribuído. Ainda mais esse mundo louco, né? A gente tá tendo uma guerra ali, né? Rússia e Ucrânia, e obviamente você tem uma empresa que é bastante controlada por Estados Unidos, e aí você tem a China começando, né, com o TikTok ali a se infiltrar mais no Ocidente e no mundo todo, na verdade. Então você tem uma disputa, qualquer coisa afeta a internet, né? Porque se o Facebook, se o Instagram não funciona na Rússia, e você tem usuários que dependem desses serviços para se comunicar ou para, né, fazer qualquer outra coisa que esses serviços oferecem, você tem um problema. A política afeta totalmente a internet e vice-versa, né? Vide, né, eleições que possivelmente teve interferência ali de alguns países, eleições americanas, eleições brasileiras e tudo mais, e a internet ela é muito concentrada em nomes que a gente vê sempre, né? Facebook mudou de nome, mas não engana a gente, né? Meta, Facebook, mesma coisa. Então eu confiaria numa internet descentralizada, numa web descentralizada, maravilhosa, feita por Mark Zuckerberg? Não sei. E além de Facebook tem Google, que é outro grande player, mas tá na mão de pouquíssimas empresas mesmo, né? Tá, tem essa questão das pessoas estarem afim de algo novo, mas eu fico me perguntando em que sentido, porque eu tenho a impressão, e é uma impressão muito forte, de que, especialmente depois da pandemia, as pessoas ficaram cansadas de experiências online. Então, por exemplo, se a gente fala de metaverso, se a gente se focar especificamente em metaverso, quando você está participando de um jogo online ou acompanhando uma transmissão no
Twitch, ou sei lá, participando de uma conferência online sem que isso tenha a ver com uma obrigação, sabe? Como uma atividade de trabalho ou estudo. Você tá fazendo isso porque você quer se distrair, né? Você quer escapar um pouco da realidade. Mas aí vem o metaverso com essa proposta que, pelo menos no meu entendimento, é de jogar essa realidade pra dentro desse contexto online. E eu acho que isso não é exatamente o que as pessoas querem, né? Não parece ser uma ideia muito empolgante. A gente tá falando de todas essas mudanças, né? Web3, metaversos, uma mistura dos dois, enfim. E talvez não exatamente por meio desses conceitos, mas alguma coisa vai se transformar na internet porque essa é a natureza das coisas. O universo digital reflete aquilo que a gente faz na vida real, por assim dizer, que tá sempre mudando, né? Agora, se isso significa que a gente vai lidar melhor com as informações, parece ser um ponto que também não está sendo considerado. Eu fico seriamente preocupado, por exemplo, dessa coisa do metaverso de não ter uma separação mais clara do que é real, no sentido de físico, e do que é virtual, porque, sei lá, o ambiente, quando a gente fala de digital, é tudo muito cansativo, porque não pelo conceito em si, mas porque a gente lida com fluxo de informações muito intenso e que é muito volumoso ao mesmo tempo, sabe? Pensando na nossa natureza humana, que a gente tem limites para processar informação, eu fico me perguntando se esses conceitos podem ir pra frente, porque a gente já meio que tá pirando na web, sabe? Se você hoje se você vai trabalhar ou estudar e se você não desligar o celular, colocar ele no modo de silêncio, mensagem, notificação de rede social chegando, mensagem no WhatsApp, e-mail, sabe? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você fica maluco. E como é que vai ser isso nesse metaverso, né? Como é que vai ser isso nessa Web3 que, teoricamente, dá mais poder para as pessoas? Como é que a gente vai controlar esse fluxo de informação que já tá difícil de controlar? A gente, às vezes você tá cansado e não percebe que é por causa disso, sabe? Então, é outro aspecto que me preocupa muito, né? Tá, a gente quer mudanças, mas em que sentido e de que forma, né? Você sabe que eu ando refletindo bastante sobre isso ultimamente, conversei bastante com o time, inclusive, aqui do TB, porque eu ando muito cansado, e eu tô percebendo que tem a ver também com as reuniões, né? A gente faz reunião, tem fases, tem épocas, por exemplo, semestralmente aqui no TB a gente tem o processo de feedback, então todo mundo tem que conversar com todo mundo, aquela coisa louca, né? De melhorar o time todo, né? Passar feedback, ouvir, enfim. E, cara, isso cansa muito, e eu fico pensando, cara, mas por que cansa tanto? Interações não deveria energizar a gente, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse tema também. Por que interação cansa tanto na internet? Uma coisa que eu já tinha percebido e que eu já até lido com isso, né? A primeira coisa que eu faço quando eu começo uma call, uma ligação no Google Meet, enfim, é fechar a minha câmera pra eu não me ver. Porque, querendo ou não, aquilo fica te chamando atenção, você fica se olhando, né? Isso já te distrai do resto. Então, para um TDAH, inclusive, isso é a pior coisa do mundo, né? Você não foca. E aí encontrei uma matéria que eu achei bastante interessante de uma entrevista com alguns psicólogos que falava sobre esse burnout de reuniões online e tudo mais. E um aspecto interessante ali psicológico que causa essa canseira nas reuniões online. Quando a gente está presencialmente conversando com alguém, primeiro que tem mais dados para você ler, dados mais objetivos ali, né? Mais palpáveis, dados do tipo uma movimentação da sua mão, o seu tom de voz, tudo é um dado. O nosso corpo está constantemente processando tudo que está sendo capturado pelos nossos sensores, né? Visão, audição e tudo mais. Na internet, isso é muito confuso. Primeiro porque você não está vendo a pessoa ao vivo, presencialmente. Então isso já interfere. Segundo porque tem um maldito lag. Sempre tem um maldito lag. Então a interação não é natural. Tem sempre desencontros. E por mais que pareça bobagem, você ficar o dia inteiro nessa dinâmica cansa. E terceiro, uma coisa que eu não tinha prestado atenção ainda, é que quando a gente está falando com um grupo de 5 pessoas ao vivo, a gente está olhando para o rosto de uma pessoa e falando com uma pessoa. Aí você vira para o lado, olha para outra pessoa e fala com ela. Quando a gente está falando na internet, são 5 pessoas que você está olhando ao mesmo tempo, reparando em cada movimentação das 5 pessoas, né? Uma coçada no rosto, uma piscadinha, às vezes uma pessoa fez uma cara de desinteressada e, na verdade, ela só tá te ouvindo de boa, né? Então, todas essas nuances que na vida real não existem, ou são muito focadas em one-on-one, né? Você tá falando com uma pessoa
pessoa, então a interação tá acontecendo, na internet não existe. A pessoa até reage menos ao que você tá falando, porque talvez ela pense que você não tá olhando pra ela, então ela fica estática te olhando e te passa a sensação de desinteresse, né? Enfim, então eu me interessei bastante por essas nuances e puxei essa bola aqui no Tecnocast sobre metaverso, porque no metaverso isso não existe, né? A gente teria uma ligação por voz, assim como era antigamente nos clássicos telefones fixos, e as pessoas são avatares que estão sempre com rostos felizes e arrumados. Ninguém tá preocupado se o cabelo tá arrumado, se passou maquiagem, né? Se tá usando pijama ou não. Então, talvez a dinâmica em um metaverso de reuniões, pelo menos, seja até um pouco mais leve, menos desgastante, entende? Acho que na evolução o cérebro humano ainda não está preparado para lidar com essa sobrecarga de informações que é uma tela com N pessoas interagindo com você ao mesmo tempo. E no metaverso, essa dinâmica talvez fique um pouquinho mais natural, sabe? Um pouquinho mais leve para o nosso cérebro. A gente devia fazer um teste, eu adorei essa ideia. Inclusive, a gente devia fazer um teste, fazer reuniões via FaceTime, todo mundo com filtro ali, colocar um cachorrinho ali, pra gente não ver as nossas expressões, e aí borra o fundo de forma que não mostra a nossa roupa também, e aí vai dar uma despersonalizada, assim. E aí a gente vai ficar mais leve, será? A gente devia testar essa teoria. E pode virar um novo Tecnocast, né, José? Produtor aí, ouvidos ligados, olha aí, uma ideia ao vivo para um outro episódio de Tecnocast. Fizemos um meio de reunião apenas usando avatares de cachorrinhos e veja no que deu. De volta ao tempo do MSN, quando eu colocava aquela foto de perfil de um Golden. Isso. Eu acho que a gente tem dois lados nessa história. O Alecrim, ele, desde antes de a gente gravar, ele falou, eu tô mais cético com relação a isso e tal. E aí você vê algumas pessoas, CEOs, executivos ali, não, isso aqui pode ser a próxima revolução, isso aqui pode mudar tudo e tudo mais. Talvez as coisas estejam no meio do caminho, né? Então, tem um clima bastante contagiante aí de otimismo em todo esse discurso de metaverso, Web3, tudo descentralizado, maravilhoso e tudo mais. Mas a própria tecnologia, né, não tem uma definição clara, então a gente ainda tá montando isso na nossa cabeça. E aí quando a gente tá discutindo uma tecnologia que ainda não tá pronta e que nem quem trabalha com isso ainda tem muito claro, né? Tipo, sei lá, o criador do Ethereum. Ele também não tem uma definição muito clara do que é o Web3, por exemplo, né? Assim como o Mark Zuckerberg, ele fala ali que para o metaverso tem que evoluir os visores de realidade virtual, tem que tornar mais potente, tem que tornar mais amigável, né? Porque andar com aquele troço do jeito que é hoje, né? Esse headset gigante no meio do rosto talvez não seja muito interessante. Mas você pensa em, por exemplo, na década de 60, todo mundo achava que no ano 2000 a gente ia ter um monte de carro voador aí, né? E o que a gente tá vendo agora, em 2022, é que você tem muitas iniciativas, muitos testes de VTOLs, né? Que são os veículos de aterrissagem, decolagem vertical ali, mas que não são aqueles carros voadores dos Jetsons, né? Mas cumprem o propósito de você economiza a área, né? Não é um avião que você precisa de uma pista ali de decolagem, de pouso. É mais rápido. Se for elétrico, né? Dá pra fazer elétrico. É mais econômico. Não é um carro voador, mas ele cumpre essa proposta. E talvez esse negócio do metaverso, talvez até por ter referências, porque Second Life, você tinha isso aqui e tal. Talvez a gente esteja muito focado nesse negócio de, vamos criar um mundo virtual com avatares e vai ser bonitinho assim, né? Tipo, um 3Dzinho ali, tipo Second Life, e aí lembram uns desenhos ali. Talvez não seja exatamente isso, mas tanto no metaverso quanto na Web3, parece tá caminhando pra algo assim, né? Web3, várias iniciativas ali de arquivos, de moedas e de contratos e de artes descentralizados. E metaverso, a gente já tá falando de um mundo em que as comunicações, elas são muito mais, principalmente nesse cenário pandêmico, elas acabaram ficando muito mais virtuais, né? E óbvio que estamos falando com pessoas de verdade e tudo mais, mas a representação dessas pessoas ali na tela é diferente, né? Então, quem sabe vai rolar, mas talvez em 2028, sei lá, vai ser bem diferente do que a gente talvez tenha em mente agora. Talvez não seja nada disso, mas atenda a todos esses conceitos que a gente tá falando. Como diria Xuxa Meneghel, tudo pode ser, só basta acreditar. Só falta os avatares do metaverso terem pernas. Uma coisa importante. No final das contas vai ser um Black Mirror e a gente vai morrer. Acho que vai ser isso.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente quem você é no time Metaverso, Web3. Se é o cara mais empolgado, que já tá comprando suas NFTs, ou você é mais alecrim, assim, que ainda tá meio cético, não sabe muito bem, receoso, vai dar merda isso aí, né? Manda seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta lá no Twitter marcando o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @Mobilon, @PauloRiga, @ealecrim E @BrunoGDB. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau, até mais. Até mais.